queria mesmo que ele sofresse. E por que, Tobias? Seja bem-vindo, já se inscreva no canal por gentileza. A Terra Prometida de segunda-feira, 19 de fevereiro. Rune diz que tem medo de não voltar a andar. Gesana dá 3 possibilidades que pode acontecer com ele. Ele diz que não saber se pode ser o marido de verdade para Livana é uma agonia. E Gesana diz, o que você não pode é deixar a tristeza te dominar. Afinal, quando se confia em Deus e tem fé, não se esqueça que não é a tristeza, mas a nossa fé que move a mão de Deus para o milagre acontecer. Livana chega na tenda e diz para sua mãe que Rune se descontrolou e a expulsou de lá. E pior, ele quer anular o casamento. Layla se descontrola e diz que não pode ser. Quando a barriga dela começar a aparecer, todos vão falar e vai ser muita vergonha e desonra para sua família. Livana fala mais alto e diz que não é hora de pensar em honra ou em aparência. É hora de pensar no pobre do Rune que está péssimo e precisa de todo apoio. No julgamento, todos gritam ao mesmo tempo e Leia pede que pare e diz que o filho dela não merece morrer. Ele merece o respeito de todos pelo que ele já fez por Israel. Josué diz que entende tudo isso, mas a punição de Tobias é inevitável. É inadmissível um hebreu atacando e ferindo outros hebreus. Josué diz que é hora de decidir a sentença e deve levar em consideração que ninguém foi morto e descartar a pena máxima. Josué pergunta qual a punição vocês sugerem. Eles se reúnem, fazem uma roda e Eleazar fala no ouvido de Josué e ele diz, eu concordo, Eleazar. Josué pede que todos escutem e diz que como punição, Tobias receberá 20 chibatadas na frente de todos no acampamento. Leia pede piedade e Josué diz, é a lei, dona Leia. Ravena encerra o casamento dizendo que os noivos estão ligados pelos dias restantes de suas vidas. Melina chora e Yusuf fala no seu ouvido, finalmente você é minha. Tobias recebe a punição na presença de todos. A sua família sofre. E Otiniel pergunta por que ele não grita. Zuma diz que ele já sofreu muito e aprendeu a disfarçar o sofrimento. Mas isso não quer dizer que ele não esteja sofrendo. E Tobias olha para Zaqueu com ódio nos olhos. Yusuf arrasta Melina pelo corredor e diz que agora ela é sua esposa e tem suas obrigações. Ela dá um tapa em sua cara e diz que se ele quiser alguma coisa tem que pegar à força. A noite chega e Leia continua chorando. Quemuel diz que isso não ajuda em nada. Ela diz que é só o que resta para ela e começa a brigar com o marido dizendo que ele não deveria ter deixado acontecer e poderia ter enfrentado Josué, pois ele é um líder. Diz que ele é um fraco. Depois ela grita e diz que ele não merece ser o pai dos filhos dela. Não sabe onde ela estava com a cabeça que se casou com ele. Iru é acordado com um balde de água na cara e Camille diz para ele que ele pode gritar o quanto quiser, pois o Deus dele não vai ouvi-lo. Iru diz que ele não conhece o Deus dele e que ele é um guerreiro hebreu e nunca vai trair o seu povo. Camille diz que ele vai falar de um jeito ou de outro e que ele vai voltar a ser escravo e fazer serviço pesado até resolver falar. Ele sai e Iru fica apavorado. Haruna tenta ajudar Tobias e diz que ele pode chorar e jogar as mágoas para fora. Ele diz que está chorando é de ódio de Zaqueu e que ainda vai fazer Zaqueu chorar muito mais do que ele. Se depender dele, Zaqueu e Shaya vão se afogar em suas próprias lágrimas. Haruna diz que esse ódio não faz bem e pede que ele peça ajuda a Deus. Ele diz que Deus não acredita mais em Deus e em ninguém e pede que Haruna saia do seu quarto. Tirda acha bonito o jeito de Eleazar e Inês. Inês fala que nem sempre foi assim e eles tiveram que fazer alguns ajustes. E explica para Tirda que no casamento um tem que morrer 50% para assumir da outra pessoa. E diz que agora eles estão passando por esses ajustes. E em breve Raniel vai perceber que tem que mudar e não pode ser mais o mesmo solteiro. Ula conversa com Najara e diz que é muito triste uma mulher se sentir sozinha na sua noite de núpcias com um homem que não escolheu para seu marido. Camille entra e ela pergunta se ele não está pensando no sofrimento de sua filha. Ele diz que é o que ela merece e saiba que é só o começo. Melina está começando a pagar pela sua rebeldia. Josué diz que Tobias era um guerreiro valoroso, é uma pena ele ter se perdido no meio de tanto sofrimento. Salmo chega e Josué diz que chegou a hora de decidir os próximos passos.
Basta de esperar. A guerra tem que recomeçar em breve. Camille diz que para provar que suas palavras são escritas nas pedras e o vento não leva, vai castigar Melina. Ela pergunta se não basta ela já ter casado com Yusuf. E Camille diz, já que ela quis ser serva, então ela vai ser serva de verdade. Na sequência, Melina já está trabalhando como serva no mesmo local onde Iru está sendo chicoteado. E eles se olham. Caleb diz que é horrível pensar nisso, mas talvez Iru tenha sido capturado pelos inimigos. E Josué diz que é mais um motivo para apressar a guerra contra Ai. E tem uma ideia de mandar um grupo de espias disfarçado de artistas. Salmo diz que a ideia é boa, eles podem andar livremente na cidade e até entrar no palácio. Caleb pergunta será que eles darão conta do recado. Josué diz, é o que vamos ver. Zaqueu diz que quer casar com Shai enquanto antes. Ela diz que também quer, mas o dia é de tristeza. Vão esperar acalmar os ânimos e falar com o sumo sacerdote. Já Tobias diz que se pensam que ele vai ficar calado, estão enganados. As chibatadas vão ter troco e Zaqueu vai receber na mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Samara diz que ele foi um tolo em assumir toda a culpa, era a palavra dele contra a de Zaqueu, e diz que ele devia ter negado até o fim. E diz se ele quer mesmo se vingar de Zaqueu, ela tem um jeito bem eficiente dele alcançar o objetivo. Ele pergunta qual é. Ela diz que ele tem que se mostrar arrependido e que o castigo valeu a pena, que ele é um novo homem. E em breve todos vão pensar que ele não oferece mais perigo. Ele gosta da ideia e diz, até Shai e Zaqueu vão achar que ele é um amigo. E quando mesmo eles esperarem, ele ataca com todas as forças. Samara diz, Zaqueu não vai ver nem de onde vê o golpe. Orias pede autorização para entrar na cidade de Ai. Ele disse que era de Jericó e é uma das poucas pessoas que conseguiu fugir. Que ele quer apenas trabalhar e está muitos dias vagando sem comer. O soldado autoriza ele entrar. Haruna explica para Darda que Ana é uma hebreia que abandonou um acampamento há muitos anos e vive nas Campinas. Darda diz que se lembra dela, só não sabe de onde. Ninguém tem trabalho para Urias, então ele rouba uma fruta e sai correndo. Calu o ajuda. Os dois se reconhecem de Jericó. E Urias pergunta para ele se não tem um lugar para ele ficar. Calu diz que sabe sim de um lugar onde tem muita comida e leva Urias. Yusuf tira satisfação com Camir sobre Melina. Ele diz que agora ela é sua esposa. E também sobre o castigo do hebreu. Ele diz que é o general e responsável pelos presos. Camir lembra que não precisa de autorização de ninguém. Ele diz que é o governador, por enquanto. Yusuf pergunta se eles têm uma aliança. Camir diz que tem, mas ela vai durar até o quanto ele merecer. Mas ela vai durar enquanto você merecer.